Olá, caríssimos irmãos, eu sou o Leandro Cajado e você está no canal Acese Catequese. Hoje a gente precisa fazer uma reflexão sobre a verdade, já que a gente foi, voltou, retornou aos temas relacionados a narrativas políticas, às questões que tocavam e que tocam o oitavo mandamento, principalmente no caso de verdade e mentira, mas você precisa ter muito claro dentro de você a verdade, né? Deus é a verdade. O próprio Jesus mesmo fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para que você viva de modo, vai ficar até estranho, de modo verdadeiro esta vida, você terá que dedicar-se a buscar a verdade. Então, ou seja, trilhar este caminho. Esse caminho só vai ser encontrado se você tiver a busca sincera pela verdade. Quer dizer que você sempre vai acertar? Não, você é um ser humano, né? A gente erra, a gente se engana, a gente pode dar cabeçadas no meio do caminho, de repente faz um desvio que não deveria se fazer, mas quem está realmente na busca, e quando a gente pega, eu acho que o melhor exemplo, não tem o melhor exemplo aí, é Santo Agostinho mesmo, o homem que se converteu não porque havia cometido vários pecados, então caiu em si e falou: nossa, sou um pecador, preciso me converter, vou me conversar. Não, o caminho dele foi diferente. Ele cometeu pecados, como todos os seres humanos costumam cometer, né? Mas o que mudou dentro dele, né? O que havia dentro dele era uma sinceridade tamanha que ele fazia esta busca pela verdade. E quando ele a encontrou, ele até diz, né? Tarde te amei, ó beleza antiga e tão nova, tarde te amei. Ele para e faz a reflexão sobre a sua vida. E a gente vê todo o caminho que ele faz. Primeiro, a busca de ser um retor, né? Uma pessoa do discurso, podemos dizer que seria como um jornalista, como um político ou algo assim, né? Que fosse essas pessoas que fazem grandes oratórias, um homem de locução, de voz, né, de apresentação, pessoas assim, né? Isso para tentar atualizar para os dias de hoje. E em segundo, ele decide ser filósofo, então ele vai numa busca constante na filosofia, encontra o maniqueísmo, nós podemos dizer que é uma heresia da igreja, mas não é bem heresia, né? Tá fora também da igreja, não é só dentro. E por fim, ele encontra a verdade nos discursos de Ambrósio, o bispo, o Santo Ambrósio, e dali ele lembra daquelas palavras simples que a mamãe dele dizia quando ele era pequeno, né, que estavam naquele livro. Que livro que era? Era a Sagrada Escritura, a Bíblia Sagrada, que estavam na Bíblia, Santo Agostinho. De então ele entra em parafuso e fala: opa, é isso. É aqui que está a verdade. E então ele vai e se entrega verdadeiramente à verdade. Então ele foi convertido pela verdade, né? Não foi pela dor, podemos dizer assim, foi por um amor, lógico, porque o amor o encontrou, assim como quem está na dor o amor o encontra, mas ele foi pela verdade, ele foi atingido por uma verdade que tocou, né? Que iluminou a sua mente. Ele foi tocado e transformado por essa verdade, e isso foi o que ele decidiu, por isso que ele tomou a decisão e falou: é isto que eu quero para a minha vida. Há quem diga algumas pessoas atualmente se convertendo desta maneira. Não, é lógico que Santo Agostinho na história da igreja não é o único, mas ele é o grande exemplo, até porque ele inaugura um tipo de autobiografia que não existia. Existiam autobiografias, existiam biografias, mas todas elas mascaravam o personagem mencionado, do tipo, o cara virava quase um herói, quase um ser além, né, do comum. E Agostinho não, Agostinho conta todos os seus problemas, as suas mazelas, as suas dores, a sua luta diária, faz os seus questionamentos sobre o mundo, sobre todas as coisas. Então ele é
de modo inclusive autobiográfico, extremamente sincero consigo mesmo, e ele sabe que ele não está falando para si apenas. Ele sabe que existe, né, o observador onisciente, cujo qual nós chamamos Deus. Eu falo isso porque ali o livro é meio filosófico, então a gente usa esse termo. Ele sabe que Deus está olhando para ele, que Deus está vendo as coisas que ele fez, e está vendo o que ele está querendo, e sabe as intenções do seu coração, e sabe que mesmo na dúvida, na dor, nos problemas, ele está lutando, né? Então essa é a grande sacada, essa grande sinceridade que Agostinho tem, que nós precisamos ter. Mas é claro que, assim como para Agostinho não foi tão simples assim, porque as perseguições vêm. É lógico que ele não foi martirizado, não foi perseguido no sentido das grandes perseguições que tinham ocorrido tempos antes. Dali, quando Agostinho já está como padre e depois como bispo, né, é nomeado bispo ali, o que acontece é aquela perseguição natural que acontece com muitos de nós, e acontece inclusive com quem não é cristão. Você vai entender o que eu quero dizer. Quando você faz uma escolha, esta escolha é muito sincera, muito clara, você quer uma verdade, né? E quando eu falo uma verdade, eu não estou falando aí da verdade em si ontológica, mas naquele caminho que você está fazendo, você decide por um caminho, você fala assim: eu quero esta profissão. Então não é a verdade do ser no todo, mas é uma escolha que a pessoa fez e que ela entende que aquilo vai ser o melhor para a sua vida. Só que quando ela toma aquele caminho, o que acontece? Milhões de caminhos se apresentam, outras pessoas vão discordar do caminho que a pessoa tomou, e inicia-se aí um processo duro, né? Às vezes a pessoa, dependendo da vontade, dependendo da capacidade, dependendo do interesse inicial, se ela não estiver tão convicta da sua decisão, ela desiste, né? Não vai ter força. Então você acaba, de certo modo, sendo combatido, né, pela sua escolha, que naquele momento, né, o que nós podemos dizer? Que aquilo é uma mentira? De forma alguma, né? Aquilo ali é uma coisa para o bem, é uma coisa que vai completar a vida da pessoa no trabalho, dar-lhe um sentido. Então é importante que ela se dedique, se empenhe, esteja com os olhos fixos para este caminho que vai se fazer. E é muito difícil, né? Não é fácil a pessoa entrar nisso. Eu estou dando este exemplo bem básico, porque eu vou entrar agora naquilo que aconteceu com o Agostinho, acontece com essas situações comuns, né? Por exemplo, é muito difícil quando uma pessoa vai tomar, um pouco mais jovem, toma uma decisão assim de profissão, e aquilo vai forçar talvez ela até a viajar para fora do país, ou vai ter menos tempo com os amigos. Dependendo da idade, a pessoa sente bastante. Tem que estar muito focado, muito interessado para pegar e falar: não me importa o que vai acontecer, eu vou tomar essa direção e vou para cima. Porque sempre tem quem falar: isso não vai dar certo, isso não é bom, isso é chato. Sempre tem quem joga para baixo. Até por conta de episódios anteriores aí, quem viu quando a gente falou, né, da questão da cultura da inveja, você sabe que o Brasil é a terra do caranguejo no balde, né? Os caranguejinhos tudo no balde ali. Quando um começa a subir, o outro vai lá e puxa, e o caranguejo cai, o outro tenta subir, o outro puxa. Então sempre fica assim. Então você já sabe que você está num país muito complicado, né? Onde todo mundo se envolve em tudo, tem essas coisas, e a dificuldade para crescer, porque, né, alguém crescer é sempre um risco na cabeça do outro, sempre, para tudo quanto é coisa. Um pensa que é um risco porque ele vai ter o que eu não tenho, o outro acha que é um risco porque vai tirar dele isso, o outro acha que é um risco porque vai tirar o poder dele, porque é sempre assim. Alguém sempre acha que o outro vai incomodar, nem sabe se vai, mas vira um incômodo, vira um problema. É impressionante. Então isto torna uma certa perseguição por conta de inveja.
Pode ser por conta de inveja, pode ser por conta, né, desses interesses que as pessoas têm. Então, com a junção dos interesses, quando observam o seu, falou, opa, isso aí vai atrapalhar o meu. Então, às vezes não é nem a inveja, mas é aquele negócio, né? O meu tá indo bem, é melhor que eu não deixe o seu, porque senão você vai acabar com o meu brilho aqui. Então, este é um outro problema. Junto disso, nós temos a questão, no geral, hoje em dia, uma questão de um relativismo muito grande para tudo quanto é coisa, principalmente para a questão moral. E aí quando vem você, muito católico, né, muito fiel, pega e fala da verdade absoluta, Deus é a verdadeira verdade, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, começam os questionamentos. Primeiro, eu tenho que dizer para você, até como catequista, você precisa, assim como diz São Pedro, ter as respostas para aquilo que é a tua esperança. Você diz que crê, diz que espera, diz que ama, diz que adora, mas não consegue responder. Se você não responde essas oposições, vai ficar muito difícil de você fazer isso se tornar parte da sua vida, parte integrante, porque se você não consegue responder as questões mais básicas, porque lá fora, a primeira pergunta que vão te fazer vai ser assim, mas peraí, você está dizendo dessa verdade? Deus é a verdade? Ah, então tá. Então tá todo mundo no inferno? A primeira coisa que o pessoal de fora vai falar para você. A primeira coisa que vão perguntar, tá todo mundo no inferno? Se o cara acreditar mais ou menos em Jesus, ele vai falar assim, ah, então... mas como assim? Não, Jesus parece muito legal, mas... Então tá todo mundo salvo depois do que ele fez? Então como é que ele salvou se o mundo tá essa porcaria? As pessoas morrem, veja as criancinhas passando fome, sabe-se lá onde. Você vai ser questionado por esse tipo de coisa, por esse tipo de oposição. Você já parou para pensar nisso? As pessoas vão pegar e falar, mas peraí, mas eu conheço? Você está dizendo que... Não, você está dizendo que a igreja é verdadeira? Eu conheço um monte de evangélico que é muito melhor que os católicos. Depois vão pegar e vão dizer assim, não, mas eu conheço ateu. Um ateu que ele faz mais caridade que muitos católicos que eu vi por aí. Talvez você conheça, eu estou falando de pessoas que vão te questionar. Mas talvez você conheça ateus, evangélicos ou qualquer outra coisa, qualquer outra religião, de qualquer outro lugar, de qualquer outra manifestação, religiosa ou não, que vai dizer que é mais caridoso, que é menos fofoqueiro, que é melhor que você. Vão questionar se você cometer alguma infração e ele souber que isso a igreja considera um pecado. Vão falar, olha aí a contradição, você é um hipócrita. E quando você questionar, ele vai falar, não, mas a verdade é relativa. E aí você vai ser duramente questionado. Há quem utilize desta pequena parábola que eu vou contar para você, para piorar a tua situação diante de questionamentos assim. Lá, pessoas morreram, pessoas estão... são pessoas boas. Veja, por exemplo, estão dizendo lá, veja, se Deus é bom, por que pessoas passam fome, morrem de doenças? Você sabe responder? Se você não sabe, vai ficar difícil. Vão te questionar. E se você não sabe responder à oposição diante das demais crenças, inclusive da fé dos protestantes, que também são cristãos, se você não souber responder por que o seu amigo ateu é mais caridoso do que as outras pessoas, você vai ser questionado. E para piorar, ainda há quem diga que não, todas as religiões são iguais. Deus é um só. Deus é um só? Mas peraí, como assim Deus é um só? Você está dizendo para mim que o mesmo Deus que eu creio é o Alá, é o Brahman, é o Buda. Não, é que o Buda não é uma religião que defende uma divindade, né? Mas vamos dizer assim, peraí, é uma manifestação a partir do Buda e tal. Então também é... Mas peraí, o que cada um quase que contradiz o que o outro diz? Como assim? Aí, pera.
Você já ouviu falar da parábola do elefante e dos cegos? Então, quer dizer, você já questionou, você jogou a pergunta de volta. Peraí, quando eu vejo o que nós católicos defendemos perto do que um protestante defende, já não é o mesmo Deus. Aparentemente é. Porque nós estamos falando do mesmo Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo, mas já tem alguns que dizem que não é Filho e Espírito Santo não é Deus. Aí tem outros lá que não acreditam em outros pontos que derrubam toda a estrutura daquilo que se deve crer. Então começam os problemas aí. Quando você vai para as outras, então até a ideia, os pensamentos, a forma de crer, se pode ou não pode, a coisa toma outra proporção, né? Se você comparar com o budismo, com o islamismo, até com o judaísmo, que crê no Deus, né? São filhos de Abraão, o islamismo também são filhos de Abraão, mas mesmo assim dá choque, dá treta. Se você questionar, por exemplo, se você fizer a comparação com as religiões espíritas, aí seja o espiritismo kardecista ou o espiritismo africano, né? Problemas. Não me parece que tem toda essa sintonia aí que você está defendendo. Aí a pessoa vai vir falando: você conhece a história do elefante e dos cegos? É uma parábola, se eu não me engano, é uma parábola hindu. E aí vai dizer assim, que havia um grande elefante, aqueles marfins, bonito, né? Marfim. Vocês já viram aqueles elefantes que aparecem? Enfim, acho que nem tem mais esses elefantes, né? O que dizem aqui. Eu não sei se tem ainda. Não sei mesmo. Mas eu lembro de ver em documentário com aqueles elefantes bonitos, né? Grandão, aquele marfim e tudo mais, né? Chifres de marfim. E aí pegaram 5 cegos. Levaram esses 5 cegos próximos ao grande elefante. Chegaram ali, aí cada um deveria, já que não viam, tinham que tatear e dizer o que era o elefante. Aí um tateou e colocou lá: ah, o elefante é uma coluna, duro, firme e rugoso. Coluna? Todos dizem coluna? Não, não é uma coluna. O outro falou: não, não é uma coluna não. E não é rugoso não, né? Porque aquele primeiro cego estava tocando na perna do elefante. Então, grandão, né? Imagina a perna do elefante e tudo mais. Ele pensou aquilo, mas o outro colocou a mão no marfim. Falou: não, duro sim, mas rugoso não. E nem é, né? Começa um pouco, mas depois vai afinando. Não sei de onde você tirou isso. Não, o elefante é liso. Muito bom. Aí a pessoa: liso? Não. Peraí. E também não é duro, não tem nada a ver. Na verdade, o elefante parece um abanador, porque estava pegando na orelha do elefante. E aí ele estava mexendo ali. Mas ele é sim, ele é rugoso. E o outro falou: abanador? Não, pera aí, gente, vocês estão errados. Não é um abanador, não é uma coluna e não é liso. Ele parece uma mangueira que estava pegando na tromba do elefante. Então estava lá na tromba do elefante e ele achando que parecia uma mangueira. O último falou assim: tá todo mundo errado, vocês estão completamente enganados. O elefante nada mais é do que um pequeno espanador, porque ele estava no rabinho do elefante, né? Então, como ele estava ali no rabinho do elefante, ele achou que era pequenininho. Falou: vocês estão errados, para com isso e tal. Eles começaram a discutir, cada um apresentou suas palavras, colocou os seus argumentos, né? Um ia gritando cada vez mais alto, porque um começou a ficar bravo com o que o outro estava falando. Aquilo tomou uma proporção. Moral da história: o elefante tem todas aquelas partes mencionadas pelos cegos, mas ele tem muito mais. Muito mais. O elefante é muito maior do que tudo aquilo que cada um pôde perceber com os sentidos mais próximos que tinham ali, a começar pelo tato. E o que é que a parábola diz? Que o elefante ali é Deus e os cegos são as religiões.
e cada um teria o seu modo de ver a Deus, né? E ver por uma faceta ao qual Deus se mostrou para as religiões. As grandes religiões e as outras pequenas religiões que podem ter tido ali pequenos contatos. Em suma, todos estão certos, mas todos estão errados. Pois bem, esta parábola não é uma parábola cristã. Então, nós precisamos explicar uma coisinha. Se você nunca fez esse questionamento, eu vou falar para você uma coisa. Essa parábola não é uma parábola cristã, não é uma parábola católica, como eu já mencionei e repito. E que, no nosso caso, no caso do cristianismo, o que aconteceu é que depois de tudo aquilo ali, no nosso caso, se fosse um elefante, o elefante teria falado e explicado exatamente quem ele é. Essa é a grande diferença do que nós temos na igreja e do que há nas outras religiões. Nas outras religiões, existe um detalhe muito simples que é feito por todas elas. Todas as coisas que eu estou fazendo, veja bem, eu não estou no sentido de criticá-las, no sentido de se prestam, isso aí é um problema de vocês. Vocês que são dessas religiões, o problema é de vocês. Não é meu, eu sou um católico, estou explicando para católicos. Então, qual é o ponto? Todas essas religiões possuem métodos de oferendas, né? Eles fazem grandes ofertas e para aplacar a ira divina, eles precisam, para chamar a atenção de Deus, eles precisam ir para Deus, fazer essas oferendas, fazer esses trabalhos, fazer essas entregas, esses sacrifícios de animais ou de qualquer outra coisa, e apresentar para que Deus os escute e então atenda a tal da prece, se é que ele vai atender. Isto aí é como todos eles acabaram conhecendo. No nosso caso, não foi isso que aconteceu. No nosso caso, o que aconteceu foi que Deus veio ao nosso encontro. Deus veio e falou conosco. A começar, se você quiser, pelo Antigo Testamento, por Abraão. Né? Abraão ali está lá. De repente, Deus fala com ele. Ele não teve catequese, acreditava na existência, inclusive ele não acreditava na existência de um Deus, ele acreditava na existência de deuses. Né? Estava lá em Ur. E aí Deus fala com ele. Ele começa a crer nesse Deus, ele começa a fazer a vontade desse Deus numa idade avançada e ele vai viver esta aventura que Deus o chama. Mas também a gente pode olhar, por exemplo, para o exemplo de Nossa Senhora, que está lá, mas aí já existia religião, mas ela aceita uma missão que ninguém passou por essa missão, e mais do que isso, ela se torna mãe daquele que é o próprio Deus e que se faz presente na terra para vir aos homens. Então daí, Deus veio ao nosso encontro diferente do que acontece nessas outras religiões. Por isso, essas outras religiões são um grande esforço humano para se chegar a Deus. Mas no nosso caso não. Deus fez o esforço para se chegar ao homem. E ele manteve esse esforço, inclusive, no sacrifício. Porque todos aqueles sacrifícios que se faziam no Antigo Testamento, qualquer outro sacrifício, não era propício, não era verdadeiro, não atingia o ápice, não atingia a totalidade. Mas o sacrifício de Cristo é aquele que realmente nos redime, é aquele que realmente vem de encontro a nós, é aquele que realmente nos salvou, abriu o céu para nós novamente. Então o sacrifício de Cristo, mais do que a oferta de Abel, o sacrifício de Isaac e outros, ali é a plenitude do sacrifício e é onde Jesus se entrega na cruz por nós. Então Deus veio ao nosso encontro. Aonde há este esforço humano, que ele precisa fazer tudo isso daí, para ver se é que ele vai aplacar a ira divina, chamamos
crença, mas o nosso, onde Deus veio a nós, falou conosco, deu a vida por nós, e hoje nós o louvamos, adoramos, e aí então fazemos as ofertas. Isto nós chamamos de fé, ou seja, fé só se vive na Igreja Católica. E por isso eu repito aquilo que falei logo no começo. Diante dessa questão da fé ao qual você vive, você precisa ter clara as razões da tua esperança, clara as coisas que você crê, para que você possa explicar essas coisas que eu perguntei e volto aqui a questioná-lo. Se você for questionado amanhã sobre a questão do mal, ora, o mundo passa pelo que passa, e Deus? Como é que Deus responde a todas as dores do mundo? O que nós podemos responder a partir do mal? Você precisa ter alguma resposta. Não adianta, porque hoje até tem uns... De vez em quando eu recebo uns recados aqui de não católicos, mas ditos cristãos, né? Mas isso é minoria. Os próprios evangélicos já não vêm questionando o tom. Por quê? Porque eles estão sendo questionados pela turma de fora. E as pessoas de fora vêm com essas perguntas mais sistematizadas. Não é uma pergunta sobre imagem. Inclusive, grande parte, assim, a começar, eu sugiro que se você, você pega o primeiro nível aí. Isso aí é perguntinha de primeiro nível. Quando o pessoal te perguntar das imagens, perguntar sobre, ai, Jesus teve irmãos. Ai, Maria era uma mulher qualquer. Ah, não sei o que. Essas perguntas você tem que ter na ponta da língua. Porque você vai ser questionado. Com ou sem respeito. Vão te questionar. Aí depende de você responder às oposições. E depois, estas outras perguntas, mais quase que filosóficas aí no meio do caminho, que é a questão, e o mal? Mas como é que Deus permite sofrimento no mundo? Veja as criancinhas, por que existe doença? Por que as coisas são assim? Eu tomei tal decisão, A pessoa tornou um pecado estilo de vida. Então eu vou para o inferno? A pessoa pergunta dela. Então as pessoas perguntam, então você está dizendo que se a pessoa não crê no Cristo, vai para o inferno? Vai ser condenado? Você sabe responder? Sabe responder essas perguntinhas sobre o sofrimento, sobre o mal, sobre a salvação? Porque essas são as perguntas mais básicas que qualquer pessoa lá fora vai fazer para você. Não significa que ela vai crer, entenda. Porque chega um momento que você entra no que a gente chama de um limite territorial aí. Que você vai falar e vai depender realmente de fé. E aí, meu amigo, se o cara não crê, por exemplo, em algumas discussões com protestantes, dependendo do ponto que chegar, se o cara não crê, ele vai continuar não crendo. Mas você precisa ter essas respostas para você. Eu comecei isso aqui, não é porque eu vou virar um intelectual, nada a ver. Isso começou em 1999. Na verdade, final de 98, podemos dizer assim, que eu passei por um processo de conversão muito forte no ano de 98 e 99. Então a coisa tá aí, 98 e 99, a coisa começou. Mas junto disso veio uma oposição de uma querida, caríssima irmã não católica. Ela era protestante, não sei exatamente de qual era a denominação que ela participava, e ela começou a me fazer um monte de perguntas e não tinha resposta. E eu sou um cara que eu não gosto de levar desaforo para casa. De não ter resposta para dar. Eu gosto de explicar as coisas que eu gosto. E eu tava gostando muito, tava participando, tava naquela efervescência assim, tinha feito crisma, então tava animado. Mas não tinha resposta para nenhuma pergunta que aquela menina fazia. E comecei a estudar. Então eu comecei a ler um livro e aí eu percebi que eu tinha outras dúvidas. Eu comecei a ler outro. Passado uns 6 anos, aí vamos dizer assim, de 90, essa menina mesmo, eu nunca a respondi, nós nunca voltamos a conversar. Nem sei como ela está hoje, espero que esteja bem. Mas
daquelas dúvidas, não é que Deus queria que eu respondesse ela, a oposição da menina. Eu precisava para mim. Eu não tinha aquelas respostas. E passado mais ou menos 6, 7 anos depois, 99 até 2006, 2007, eu me lembro que eu cheguei num ponto assim de crise, mas não era crise de fé. Eu tinha me afastado da igreja por problemas pessoais, coisas minhas, erros meus, mas eu não tinha me afastado daquilo que eu acreditava. Eu acreditava. E um dia eu peguei o caderno e comecei a falar, mas espera aí, eu acho que o problema está em mim mesmo. Eu vou marcar tudo que eu não sei. Aí comecei a fazer essas perguntas, igual essas perguntas que eu fiz aqui para vocês. Se eu sabia responder outras perguntas também, né? E até hoje eu tenho algumas dúvidas, algumas coisas que eu preciso dar uma estudada melhor, compreender melhor alguns pontos. Daí surgiram outras coisas que eu comecei a ver que eu precisava entender melhor. A princípio eram essas perguntas mais catequéticas. Depois eu comecei a perceber, até por conta de contato com amigos, né, que a gente vai conversando, de que não se tratava só de entender, mas de que haviam certas situações e comportamentos que eu deveria fazer com mais intensidade, que é a questão das virtudes. E aí aquilo para mim soou como novidade, não deveria, mas aquilo aparentou uma novidade, né? Por quê? Porque por um tempo na igreja isso é um problemaço. Algumas pessoas até tinham essas respostas que eu falei em responder o protestante, por exemplo, né? O que a gente chama de apologética, né? De responder essas dúvidas de fé e tudo mais. Mas havia um outro problema, do pessoal acreditar que assim, bastava ter essas respostas, fazer as orações, né? Rezar bastante e não tinha mais nada. E o que começa a acontecer? Começa a acontecer de que as pessoas estão rezando? Estão. Tem resposta? Tem. Só que não tem vida. A vida das pessoas acaba não tendo as ações ao qual precisam ser feitas. Quer dizer que todo mundo vai ficar perfeito? Não. O que começava a acontecer era um mascaramento. Porque a pessoa não sabia exatamente como agir e como fazer, né? Há de comentar aqui que assim, eu venho de um tempo, né? Eu vejo muita gente hoje em dia reclamando de teologia da libertação, de problemas litúrgicos. Gente, vocês não viram nada, tá? Né? Eu sei. E aqui eu vou falar, Bernardo Kister. Eu sei que tem problemas sérios porque tem envolvimento político hoje. Mas o senhor não é recém-convertido, você já tem aí quase 10 anos. Então não vou chamar de recém-convertido coisa nenhuma, você já tem um bom tempo aí. Mais 10 anos já. Então, você precisa ter visto como era na década de 90. Missa, comportamento de fiel, as coisas que se falavam. Se a gente conseguiu chegar aqui, foi Deus que sempre guarda aquele sensus fidei, né, como guardou daquele povo naquele período do arianismo, mesmo com toda a perseguição, né, dos arianos e, né, do imperador e tudo mais, tudo aquela situação política e espiritual que se envolveu, né, você sabe mais do que eu. Então assim, eu falo pro Bernardo, mas estou falando para você, né? Eu falei do Bernardo Kister porque ele sempre comenta sobre as ações da teologia da libertação nos dias de hoje, né, do comportamento de alguns bispos, às vezes alguns padres. Mas imagine assim, dioceses inteiras. Todo mundo pensa. O anormal era não pensar daquele jeito. A hegemonia era quase total. De vez em quando o padre falava, vamos rezar um pouco. Todos os eventos, tudo era chamado de momento de espiritualidade. E gente, quando fala momento de espiritualidade, leia-se, não vai ter espiritualidade nenhuma. Entendeu? Era isso. Porque aí o momento de espiritualidade era assim, o pessoal fazia uma breve reflexão e daqui a pouco falavam de coisas que não tinham nada a ver com a fé. Quem deu uma segurada, vocês gostem ou não, meus amigos tradicionalistas, foram os movimentos. Encontro de casais, o encontro de adolescentes e o encontro de jovens, aí vocês, né, onde é EJC, EAC ou EJC, e renovação carismática. Foi isso que segurou.
ali. Por quê? Porque esses grupos, bem ou mal, trouxeram de volta algumas devoções antigas que nós tínhamos para dentro da igreja e começaram a empolgar os padres. Os padres começaram a se empolgar com aquilo. Porque se dependesse só do que havia liturgicamente, teologia pastoral, não ia aguentar. Então os movimentos seguraram a onda sim. Né? Ah, mas olha, veja os abusos. Sim, tinha abusos, sempre teve. Mas segurou a onda por conta das devoções que eles trouxeram de volta. Né? Por conta de orações que eles trouxeram de volta, de uma espiritualidade. Olha, deu para dar um respiro. Então, calma aí. O pessoal que fica falando, segunda fase. Tem nada de segunda fase herética, não. Pode ter os hereges lá dentro. Mas, né, veja aí. Tá vendo o santo aí, ó. Chiara Corbello, né? Então, vamos lá. Essas oposições virão. E vieram. E nós passamos por isso. Então, o que aconteceu desse período aí que o pessoal segurou a onda? Muita gente começou a estudar para responder, né? Porque tinha os ataques protestantes, então o pessoal não... chega de ser humilhado pelos evangélicos, vamos responder. Aí tinha resposta, livrinho apologético, explodiu. Apologética, final de 90, começo de 2000, explodiu de livro de apologética. Né? Livros do professor Felipe e outros para responder essas coisas. Tinha muito Dom Estevão Bittencourt. Católicos Perguntam, que inclusive é o nome que a gente dá aqui quando o pessoal faz pergunta, a gente faz um videozinho respondendo. Chama Católicos Perguntam por conta disso. E aí, daquele período, o pessoal ficou combativo. Tinha resposta, tinha oração, mas não tinha o comportamento pro dia a dia. Não tinha o comportamento cotidiano, não tinha essa noção. Então o que começou a acontecer? Começou a acontecer uma contradição da pessoa. Né? Ela rezava, ela entendia as coisas da igreja, as coisas da fé. Só que, como ela via, já também por conta daqueles maus exemplos de teologia da libertação e o comportamento dos fiéis católicos. Né? Eu menciono no vídeo, quando a gente falou da mentalidade atual dos católicos, qual que era? Que você hoje age um pouquinho melhor, né? Já tinha um bom tempo isso, age um pouquinho melhor, tem, sei lá, né, o comportamento de veste e tudo mais, ou não escuta algum tipo de música, por uma decisão pessoal. As pessoas falam, você é diferente, você é evangélico? Ninguém pergunta se é católico, né? Exatamente por isso, porque muitos de nós estávamos entendendo como explicar a fé e rezávamos, tínhamos oração. Mas aí a falta do como viver no cotidiano, como me comportar no dia a dia, o que eu devo fazer no cotidiano, não tinham essas respostas. Aí o que as pessoas começaram a fazer naquele período? Tinha resposta para responder o protestante, ou para responder, né, o esotérico, sei lá, né, para responder a nova era. Na época se falava muito disso. Mas não tinha qual é o comportamento que eu tenho que ter no dia a dia para levar as coisas de um modo normal, comum, como o cotidiano mesmo. E aí a gente, sem saber o que fazer, as pessoas mascaravam o comportamento. E é daí que surgiu um certo, né, eu uso o termo puritanismo, não seria o certo dentro da igreja, né, porque o puritanismo é um negócio de protestante, né? O puritanismo tem até um movimento. O que seria o correto se usar seria um rigorismo muito grande e, de certo modo, um mascaramento no comportamento de muitos de nós católicos. Isso aconteceu comigo, aconteceu com os irmãos também. Do que? Você começa a não saber exatamente o que é pecado e o que não é. Né? Porque os mandamentos estão lá, está lá. Não pecar contra a castidade, honrar pai e mãe, não matar, não roubar e tal. E aí, não, mas espera aí. Qual comportamento no dia a dia, que roupa eu devo usar, como eu devo me comportar, como é que eu tenho que falar com as pessoas, como é que eu posso assistir, o que eu não posso assistir, eu posso gostar de futebol, eu não posso gostar de futebol, eu posso beber bebida alcoólica. Muito do que eu expliquei aqui no
no Catequese pro Fim da Treta. Por quê? Porque quando impacta na política, também impacta na moral e na ética. Então, essa falta desses conceitos criou-se muitos irmãozinhos que era um negócio maluco, né? A princípio, começaram a colocar roupas, eu lembro disso na época, homens, mulheres, jovens e senhoras e senhores, que parecia que todo mundo tinha abraçado a santa pobreza, mas era um mascaramento, que ninguém sabia exatamente que roupa colocar. Vários começaram a rejeitar de ir para a faculdade, né? Ah não, a faculdade, veja isso, né? Hoje em dia o pessoal fala, a faculdade perverte por causa de ideologia. Antes falava, não, a faculdade vai tirar você da igreja, vai fazer você pecar. Então sempre tem problemas. Mas você não pode deixar de estudar, né? Eu sei que a faculdade hoje ela já não é a coisa mais importante para, por exemplo, quem está querendo uma carreira para trabalhar. Hoje, dependendo de um curso que a pessoa faz, ela consegue ficar bem colocada, vai ser um especialista, vai entender muito bem, aí pode fazer para alguma outra coisa. Mas já não é a figura mais importante e as próprias universidades já perceberam isso, tá? São coisas que estão acontecendo, né? O mundo está mudando muito. Mas então criou-se uma geração, teve uma geração muito grande, não foi só onde eu morava, a gente conversa com outras pessoas de fora, de comportamentos e hábitos que as pessoas ficavam parecendo uns bichinhos, né? Uns bichinhos assim. Ai, agora, como é que eu faço aqui? Não sabia se comportar, não sabia o que falar, não sabia o que vestir, não sabia o que beber, o que comer, né? Então ficou umas coisas assim. Aí surgiu muito daqueles manuaizinhos de pode ou não pode. Pode assistir o filme? Pode comer não sei o que? Pode jogar não sei o que? Pode não sei para onde? Então ficou esse negócio de pode ou não pode, que é um rigorismo. Que não é isso, não é esse moralismo bobo, infantil que a gente precisa de uma vida em virtudes, que não vai estar baseado nas coisas, olha, tem uma bebida alcoólica ali, você vai saber exatamente qual é o limite, se pode, se não pode, baseado em você, porque o pecado não vai ser a bebida, não é a coisa que é um pecado, é a sua atitude. A sua atitude diante das coisas. As coisas não são nem más nem boas. Lembra quando eu expliquei sobre a questão das armas? Eu falei, a arma parada ali, ela não é nem boa nem má. Ela é amoral. Ela vai se tornar moral dependendo da sua intenção com ela na mão. É isso, né? Mas essas pequenas coisas, talvez por uma falta, né? Imagine, nós estamos saindo de um período onde tudo quanto era padre, tudo quanto era, né, o pessoal dentro da igreja, os formadores, os teólogos, nada era pecado, tudo podia. Não, nós temos que deixar para colher, acolhe, e nada era instruído. Aí vem uma galera do outro lado, aí para bater de frente com aquilo, era extremamente moralista. Imagina, todo mundo entrou em parafuso. Você não tinha ali, quem vai me dirigir espiritual? Diretor espiritual, isso não era nem pensável, não sabia nem da onde. Mas de certo modo, como eu disse, esses movimentos, esses grupos ajudaram e salvaram aí muita coisa. Por que não, nesse caso não os tradicionalistas ou movimentos como a Opus Dei, que são maravilhosos, mas entenda, por que não foram eles? Porque eles não tocam o povão, eles não estão nas paróquiazinhas pequenininha lá dos cafundó, lá do fim, mas esses movimentos estão. Então esses movimentos acabaram fazendo muito mais do que, por exemplo, o pessoal mais tradicionalista já tinha, repito, né? Inclusive eles começam a ficar muito conhecidos no início da internet ali, quando surgem as primeiras redes sociais aqui no Brasil, né? Aquele Orkut bombou, aí o pessoal começou a conhecer esse pessoal. Mas esse pessoal só ficou conhecido depois das redes sociais. Antes disso, não tinha. Então tinha que ter o que tinha mais próximo. Para achar uma livraria era uma treta. Eu tinha uma livraria em Carapicuíba, que a gente ia, existe até hoje, chama Sagrada Família, tá no centro de Carapicuíba. Mas assim, fora ela, você tinha que ir no centro de São Paulo, lá na Sé, né, para achar avós, a Paulos, a Paulinhos, era isso. Você não tinha internet.
E não dá para reclamar, não dá para ficar falando assim, ai, olha como o povo... Gente, era o que tinha, a gente não tinha internet. Você não tinha toda essa comunicação. Então você tinha, infelizmente, você tinha esse moralismo maluco. Você tinha os erros, você tinha os enganos. Mas eu vejo de um outro modo. Às vezes vocês ficam querendo ser muito puritaninhos aí, muito limpinhos. Ai, eu participo, olha como eu uso a roupa melhor. Gente, muita gente não sabe dessas coisas. Você que sabe, precisa agora dispor-se a ensinar. Com calma, com paz, com paciência. Porque se vocês não ensinarem, ninguém vai saber. E não adianta ficar falando, este pessoal que participa da missa assim, assado, que o padre fez não sei o que. Essas coisas vão continuar. Se vocês tiverem comportamento de gueto, se afastando dessas pessoas, essas pessoas não vão aprender. Se vocês se aproximarem dessas pessoas e ensinarem, porque vocês sabem, e aí eu estou falando do pessoal mais tradicional, vocês sabem o que é o certo, como é que é a postura, qual é o canto litúrgico correto, qual é a postura correta, como é que se participa da missa. Então vocês têm que ensinar. Eu digo, assumam a catequese, não sumam da igreja, assumam vocês. Porque se vocês não assumirem, essa mudança não vai acontecer. E rezem para que os filhos de vocês e de outros, já que vocês acabam fazendo até mais filhos que os outros, sejam bons padres. Porque aí sim nós vamos ter esta mudança, que é lenta, viu, gente? Não adianta vocês querem mundo limpinho não, porque não vai ter. Vai ser no meio dessa confusão, dessas brigas espirituais, e Deus vai fazer. Não sou eu, não é você que faz, não. Você é chamado para fazer, você vai fazer sua parte lá e malemar. Não vai se achando muito bonzão, não. Quem sabe, com umas 10 mil pregações, um ali, 2, 3 se converte. Tal. Pedro, numa tacada foi 3 mil. A gente vai precisar de umas 3 mil para pelo menos 3 aí se converterem. Por isso que eu faço, por isso tem vídeo todo dia aqui no canal. Para ver se pelo menos um muda de vida e se converte. Então, pare de querer ser puritano, pare de querer igreja limpinha. A igreja é santa, a igreja é santa. Mas esses fiéis que aqui estão, inclusive esse que vos fala, não é. Então nós precisamos ter muita fé em nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que faz. Para de achar que não vai dar tudo certo. Quando nós chegarmos na igreja vai estar tudo liturgicamente organizado, ordenado, e o padre vai fazer uma homilia super supimpa e vai celebrar honrosamente. Gente, qual foi o tempo da história que não tinha crise e problema dentro da igreja, gente? Mas de onde você tirou essa inocência aí? Então, nós vamos ter esta luta para compreender que o mundo sempre vai estar combatendo a nós e a igreja. Sempre. E no último momento, na grande derradeira provação da igreja, nós vamos ser humilhados como Cristo foi humilhado na cruz. Mas isso aí a gente medita mais para frente. A todos vocês, que Deus os guarde.